A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de rock and roll com a banda carioca Biquíni Cavadão. O vocalista Bruno Gouveia e o guitarrista Carlos Coelho vão contar histórias da banda, agora registradas num livro, e comentar também o lançamento do 18º disco Ilustre Guerreiro, ao vivo. Tudo online em casa, na quarentena. Bom, gente, aqui na quarentena, começando mais um programa, e a gente tem o prazerzaço de receber Biquíni Cavadão. Eu sempre quis falar isso aí. Biquíni Cavadão. O Bruno Gouveia e o Coelho aqui com a gente, o guitarrista e o vocalista do Biquíni Cavadão. Tanto tempo na estrada. Daqui a pouco eles vão contar a história. Tem livro, tem muita coisa para falar. E é um prazer conversar com vocês para contar um pouquinho da história e que vocês estão fazendo, que tem coisa para caramba. Lançando disco na pandemia, projetos projeto de livro, disco infantil, disco de rock em inglês, é muita coisa que vocês fazem. O que é legal, porque nesse momento a gente fica meio perplexo no momento da pandemia. O que vai fazer, né? Tem gente que fica até, digamos, eu vou mudar até o tom, olha, tem gente que fica realmente deprimido, porque a situação é brava. Antes da gente começar a falar do Biquíni Cavadão e tudo, eu queria, é uma enquete que a gente faz no começo do programa, com todos vocês, saber como é que vocês reagiram com a pandemia, do ponto de vista profissional, obviamente, e do ponto de vista pessoal, se tiveram que apagar algum incêndio na família, grupo de risco, resolver, mudar de casa. Tem várias histórias que a gente está levantando aqui nesses programas de pandemia, né? Então, eu queria que vocês falassem como está sendo essa experiência, que é uma coisa traumática para a arte, para a música. Tiveram que parar de fazer show, Biquíni Cavadão faz show pra caramba, né? Teve que parar de fazer tudo, imagina, né? Só eu imagino. Eu acho que não falando só da nossa parte, né? Porque a gente ama fazer show, a gente fez isso a vida inteira, desde que a gente tem 18 anos, que a gente simplesmente não para de fazer show. A gente já estava com mais de 2.500 shows feitos na vida, 35 anos na estrada sem parar. Então, realmente, não fazer show, a gente fez, desde que a gente parou tudo no meio de março, a gente fez um show, que é uma coisa incrível para a gente. A gente cancelou em esse ano 2020, a gente cancelou mais de 80 apresentações. Mas, independente da nossa experiência, da falta que a gente sente de fazer show, o mundo deve estar sentindo uma falta incrível desse entretenimento, que não é porque a gente é músico e a gente trabalha com isso, a gente ama música e ama tocar. O show é uma coisa muito importante nas nossas relações, é onde as pessoas saem, vão beber, vão se divertir, passam a noite inteira. Para ver um show, você chega às vezes 5 da tarde, o show às 9 da noite, você sai de lá às 3 da manhã, se for um festival. É um evento incrível, é mágico aquilo. Para as pessoas, aquele contato que você tem com a música, com os outros artistas, você dança, namora, conhece pessoas. Então, o mundo está privado disso, fora as outras horríveis consequências que tiveram para o mundo. Falando desse aspecto artístico, é uma coisa incrível a gente estar vivenciando um momento onde a gente está privado de fazer shows e de participar desse tipo de comunhão, né? Comunhão, essa magia que é o show. Isso não falando como se isso fosse a coisa mais importante no momento. Claro que não. Eu estou falando de um aspecto que nos afeta e você tocou nesse assunto. É óbvio que tem toda essa desgraceira que foi por causa da pandemia, mas esse aspecto artístico da gente estar privado dessa coisa incrível que é o show é uma coisa inédita na humanidade. Eu tenho certeza e firme convicção de que quando a gente puder fazer show vai voltar uma maremoto de apresentações, de convites para a gente fazer e de pessoas querendo show. E todas as cidades vão querer show, todas as casas noturnas vão querer show para a gente poder compensar essa falta, esse distanciamento que a gente está tendo do nosso público e o nosso público e todos os públicos dos artistas. Eu estava vendo os clipes aqui antes de começar o programa, né? Eu falei assim, isso parece tanto tempo, já estou com saudade, né? Vocês cantando, incrível. O povo cantando Você a olha... letra, pá. É uma coisa que parece que foi, nossa, faz tanto. E aí que quando você, aquela história, né? Quando você não tem,
você sente mais falta quando você Com perde aquilo. certeza. E o show ao Com vivo certeza. é um evento, como você colocou, um evento, o cara É vai, uma coisa, é o né? evento mais popular da Terra, é o show. É É a verdade. coisa mais popular. Não é porque a gente é músico que eu falo isso, não. É a forma de expressão mais popular, porque ela junta a música com a dança. E você sai de casa para aquilo, você conhece pessoas, você vê o artista. É uma experiência muito ampla, É. é a experiência de um show. E do ponto de Eu vista... costumo dizer, Fala, inclusive, Bruno. eu costumo dizer que música, né, é a única coisa capaz de encher um estádio e no final todo mundo sair feliz. Verdade. Então, assim, Você está fazendo só uma você... pequena analogia com o futebol, não é isso? Pequena analogia exatamente. com o futebol. Não, Que aí sai uma turma, esporte, sai né? triste, outra sai feliz. Futebol Ou às divide. vezes O todos show saem com não. aquele gosto amargo de empate, né? É, Sabe? tem um empate Então, também, que fica aquela coisa. é aquela coisa meia boca e tal. Então, assim, e não importa se é futebol, não. Você pode ter um jogo. Se bem que os outros jogos não tem empate, mas você pode ir num jogo de vôlei, você pode ir num basquete, você vai encher um ginásio, um estádio e tudo mais. A música consegue fazer isso, ou seja, trazer uma grande multidão. E no final, cara, pô, a não ser que o artista realmente não saiba dar conta do recado, mas vai sair todo mundo muito feliz. Todo mundo feliz né? E batendo papo e combinando Sim, coisas para depois do show, né? Vamos jantar, sim, vamos fazer, vamos passear, vamos dançar, sei lá. Como eu disse o Coelho, é um evento, né? É mais do que E um é o tipo de espetáculo. evento, é um evento, é uma comunhão, assim, não querendo nada religioso, não. É um show bom, uma noite boa de um show. Eu, pelo menos, eu fico uns 4 dias pensando naquilo. Se for num show, sabe, Paul McCartney, uma coisa que você vê, você fica 4 dias pensando naquilo, você fica... Digerindo, aquilo tem um né? efeito, exatamente, aquilo tem um efeito físico e mental em você que dura, cara. Não é qualquer coisa que faz isso com as pessoas. É uma delícia. Agora, aí como veio? Aí veio a pandemia, né? Digamos assim, para precisar um pouquinho mais, lá para o meio de março, né? Que a coisa pegou mesmo, meio de março, né? Eu estava fazendo um programa com um músico na rádio e aí ele no intervalo ele veio com uma cara assim, falei, o que aconteceu? Não, cancelaram, era um show do Sesc, cancelaram o show, eu não sei o que eu vou fazer agora. O jeito dele receber a notícia, para mim, abateu também, né? Me impactou também, pessoalmente. Porque ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu tinha compromisso com isso, com aquilo, com os músicos, com a turma que ia fazer o show, organizar, parou. E agora? Né? É aquela coisa. Né? Quer dizer, um cara que estava dependendo de um show do Sesc. No caso do Biquíni Cavadão é diferente, que tem tours e tal, né? Não acho que vocês não... Mas não muda muito, não. Mas sofreram impacto, né? Mas como é que foi? Assim, como é que vocês se organizaram? Falaram, pô, e agora? Teve esse negócio assim, paramos, fizeram uma reunião, e aí, e agora? Te pintou isso também? Olha, no dia 12 de março, Donald Trump fechou os voos internacionais entre Estados Unidos e Europa. No dia 13 e 14, nós fizemos nossos 2 últimos shows, tal como eram os shows até então. E onde é que foi esses shows, marcados para Bruno? semana seguinte. Foi? Foi aonde esses shows que vocês fizeram em março? Ah, sim, foi os 2 em Minas Gerais, um em Ipatinga e o outro foi em Caratinga. E quando nós voltamos, eu já estava meio que avisando para toda a equipe, né? Falei assim, olha, cara, esquece que semana que vem não vai ter show, a outra é muito menos. E assim, com muita, mas muita sorte, quem sabe a gente começa a falar de alguma mudança a partir de maio. Olha só, a ilusão do Bruno. A ilusão completa. Mas assim, o fato foi que pô, ali a gente sabia já, que no caso o meu irmão trabalha na Fiocruz, e eu já estava acompanhando essa história desde janeiro, entendeu? É um assunto que acaba que quando a gente lê, o que é um assunto às vezes desinteressante para uma pessoa, naquele momento para mim tinha uma importância porque eu sabia da importância de repente de uma pandemia. Eu conhecia o assunto, né, ainda que sem a real dimensão das proporções. Então, eu já estava conversando com ele desde janeiro. Eu falei assim, pô, e esse negócio lá que está acontecendo na China? Ele, pô, pois é, tal. Então, a gente foi caminhando para essa situação realmente difícil. E quando aconteceu, quando o Trump fechou a fronteira, eu falei assim, cara, é muito sério isso e a gente vai ter que penar com isso. Avisamos todo mundo,
né? E as semanas foram passando e a gente meio que encarando a nova realidade. Claro que não ia ser maio, a gente meio que postergando tudo. Foi assim, para o segundo semestre. E tinha um detalhe: conforme a gravidade ia se mostrando, né? A minha mulher estava grávida, então também havia uma coisa assim, olha, começaram a partir de julho começaram a ter algumas primeiras propostas de tentar fazer alguma coisa de show. Mas eu conversei com a banda e falei, cara, eu não posso fazer um show num momento como esse. Minha mulher está grávida, sabe? A última coisa que eu quero é que ela pegue Covid grávida, não sei nem se isso vai poder passar. Claro, preocupante. Então a gente acabou postergando tudo. Falei assim, olha, previsão de nascimento, final de julho, começo de agosto. Mais ou menos um mês a gente, do bebê, a gente começa a pensar em fazer alguma coisa, se permitirem também. E assim foi que a gente fez, no dia 5 de setembro, o primeiro show da gente, né? Alguns artistas já estavam fazendo algumas lives, tomando todas as precauções possíveis, e assim, o boom das lives começou a partir de julho, né? Mas a gente foi fazer esse show, que não era uma live, era um show mesmo, na frente de um hotel em Fortaleza, numa balsa, e as pessoas compravam os camarotes, por assim dizer. Na verdade, eram os apartamentos do hotel, elas ficavam de frente para aquela balsa que estava no mar. E foi um show super bonito lá no Marina Park. Tudo nos protocolos direitinho, então. Tudo tomando todos os protocolos. Foi interessante, foi legal. Claro que assim, eu acho que assim foi bom, mas ao mesmo tempo não é isso que a gente quer. A gente quer um show como sempre foi, não nessa situação. Ficou meio esquisito, vamos dizer assim. Não tem aplauso. Vamos fazer um show agora em dezembro em Brasília, também nessa loucura. Entendeu? Assim, vamos fazer com os Titãs no dia 5 de dezembro, também tomando todos os cuidados, estádios, o que tal. Então, a gente está retomando isso gradativamente. Mas a realidade mesmo é que a gente quer mudar isso logo, tão logo possa se ter uma vacina ou um novo tratamento, alguma coisa que realmente possa fazer com que a gente volte a viver o que a gente sempre viveu. E, enquanto isso, eu gosto sempre de usar uma frase que foi um produtor nosso, o Carlos Beni, que falou uma vez. Ele falou, quando você não tem nada, você tem tempo. E foi exatamente com isso que a gente começou a usar o tempo da gente para fazer vários trabalhos. A gente já tinha gravado um disco ao vivo, no final de 2018, que era uma versão ao vivo do nosso trabalho Ilustre Guerreiro. A gente fez um disco todo em homenagem ao Herbert Viana e a gente fez o registro dessa turnê, né, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Fizemos com o pessoal da Music Box Brasil, em parceria com eles. Eles já estavam transmitindo no canal. Nós abrimos para todo mundo ver isso através do YouTube, né? Como se fosse uma live, só que com a vantagem de realmente as pessoas verem com o público, como deveria ser, para matar a saudade de ver um show ao vivo, e não aquela coisa Pink Floyd ao vivo em Pompeia, sabe? Então, a gente começou a fazer essas coisas. Aí nós lançamos esse disco, incluímos mais algumas faixas, entre elas Caleidoscópio, Quase um Segundo, e Fui Eu. O Coelho lançou um trabalho, né, um single cantando em inglês, uma música que já tínhamos feito antes, uma versão dela para português. A música originalmente é em inglês, mas a gente tinha versionado para português há uns 5 anos atrás. E a gente está produzindo. Tanto é que nós estamos, nesse momento, em novembro, a gente está já conversando com o produtor Paul Ralphs para a gravação de um novo disco, para que saia justamente, quem sabe, junto com essa nova fase, entendeu? Assim, pós-vacina, alguma coisa assim. Então a gente começou a fazer um disco novo de músicas inéditas, entendeu? Com um astral legal, com coisas que a gente gosta de falar, de contar, entendeu? E que a gente espera que tão logo a gente possa voltar em turnê, a gente volta não só com os grandes sucessos, com as músicas, etc., mas mostrando novidades também, contando novidades, porque é exatamente isso que as pessoas estão querendo, né? Legal. Agora, você falou, Bruno, né, nascimento do filho, né? Menino, né? Filho, Leonardo. Então, o Leonardo e tal. E o Coelho teve que resolver alguma questão pessoal ali, teve que
a parar ajudar a família? Porque sempre tem aquela coisa, vou correr para ajudar parente e tal. O que você fez do ponto de vista pessoal? Não, cara, foi bem tranquilo para mim. Eu não tive nenhum grande problema, não. Fiquei sossegado em casa, né? Como tinha que ficar naquela época e como eu acho que as pessoas largaram um pouco de mão agora. Eu não sei se é por isso que está tudo piorando de novo, está tendo essa segunda onda. Eu não sei o quanto isso já iria ter acontecido. Eu não posso falar agora, não. Eu não sei se isso já teria acontecido se não tivessem largado de mão. Mas o fato é que todo mundo largou de mão aqui no Brasil, né? Todo mundo exagerou um pouco. E agora as coisas estão voltando a piorar, né? Eu acompanho diariamente, estava feliz pra caramba com os casos diminuindo, o número de mortes diminuindo, o número de pessoas infectadas, mas voltou a aumentar tudo e paciência, a gente vai ter que passar por mais essa, mas agora a gente está vislumbrando a vacina, que é uma coisa que a gente não tinha em março. Em março, muito pelo contrário, o que a gente sabia sobre vacina é que ia demorar 4 anos. Para não falar uma vacina só em 2023, 2024. Agora a gente já sabe, não, a vacina agora, esse ano, já vai ter vacina. Isso é uma boa notícia mesmo, né? Aceleraram o processo, ótima notícia, Coelho? Porque... além de... Exatamente, lógico que aceleraram, né? Eles comeram várias etapas aí também, né? Comeram várias etapas aí também da necessidade da vacina. Então, cara, vamos em frente, vamos passar por mais essa e tem o que a gente fazer. E também as pessoas estão sendo mais bem tratadas, né? Mas bem tratados, os médicos estão sabendo como tratar melhor, aprenderam muito nesses 10, quase um ano de pandemia. Então é outra história o tratamento que eles estão fazendo, né? E a troca de informações, a ciência. Hein? Fala, Bruno. Foi um intensivão. O intensivão, porque eles também vão trocando figurinhas, os cientistas, os pesquisadores, porque todo mundo está interessado. Quando você mergulha um monte de gente para resolver um problema, acelera o processo. Por isso que a vacina já está saindo. Olhando assim em retrospecto, a situação da gente agora é muito melhor do que era em março. A gente já entende melhor, não tem aquela coisa de que você vai sair na rua, você vai pegar se uma pessoa infectada falar perto de você, se você estiver sem máscara, o cara sem máscara. A gente sabe muito mais coisa agora do que a gente sabia em março. Então, só essa sensação já é melhor de você já entender um pouco melhor o que está acontecendo do que a gente sabia em março, né? Legal. O Bruno já falou do homenagem ao Paralamas, então a gente podia já ouvir o Caleidoscópio, né, Bruno? Que tal? Que é do Ilustre Guerreiro ao vivo, não é isso? Do show. Ele é do Ilustre Guerreiro ao vivo, né? Então, e a gente tem, então, foi um clipe todo filmado em casa, cada um de nós fez uma filmagem do que nós estávamos fazendo realmente durante a pandemia. Então, são desde eu com a minha filha de 6 anos brincando, o Coelho também tocando com o filho dele, sabe? O Miguel levando o cachorro para fazer as necessidades, né? Então, tudo misturado, o Birita lavando um prato, mas a gente quis mostrar exatamente assim, do tipo, estamos em casa, estamos vivendo isso, temos que lidar com isso, os artistas estão lidando com isso, a gente quis deixar isso muito transparente. E o clipe começa exatamente com cenas ao vivo, com aquela coisa toda. E antes de eu começar a cantar, corta para isso eu de máscara. E isso dá um impacto. Você tira a máscara, assim, já viu. Roda, vamos ver agora o clipe. Então, a gente está contando o clipe, pessoal, agora queremos ouvir. Para quem está no YouTube nos acompanhando, vai ver o clipe. E quem estiver na Rádio Brasil Atual, acompanhando 98,9 FM, vai ouvir esse som Caleidoscópio, em homenagem ao Paralamas do Biquíni e Cavadão. Roda! Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem num caleidoscópio sem lógica. Eu quase posso ouvir a tua voz, eu sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão?
te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Yeah. Pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir, nesse nosso relógio sem órbita. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, nunca, nunca. Yeah, yeah. Estamos de volta aqui com o Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, e o Carlos Coelho, também conhecido como Coelho. Toma uma aguinha aqui, o Coelho agora está resolvendo. Agora, Bruno, você estava falando para mim aí no intervalo que você pegou o Covid. Imagina o susto que você levou, né? Conte aí o relato para nós aí. Cara, eu tive febre durante 3 dias e naturalmente eu falei, se eu estou tomando todas as precauções, por que eu estou com febre? Então eu fiquei receoso, fiz o teste e o primeiro dia foi febre de 38, depois 37, depois 37,2. Eu achei que então foi alguma coisa que não deu certo, ou talvez uma virose leve, alguma coisa assim. Eu não achava que eu estava com Covid. Quando saiu o resultado, eu falei, não, você está com Covid sim. E quando eu peguei o resultado, eu já não tinha mais febre. Aí eu fiquei realmente impressionado com isso, fiquei assustado, né, com essa situação toda. Me isolei no quarto. Agora, detalhe, a minha mulher, né, assim, no pós-parto, nós estávamos com uma criança de 15 dias, Olha. A minha filha de 6 anos, entendeu? E mais ninguém em casa, e minha mulher tendo que cuidar de tudo isso. E eu tendo que me isolar deles ao máximo. Assim, eu não tive mais nenhum tipo de sintoma, sabe? Eu passei aí 11 dias... assim, bem, de saúde, sem maiores problemas. Agora a cabeça foi braba, assim, eu não desejo isso pra ninguém. Imagina. O susto, né? E você deve ter ligado pro seu irmão lá da Fiocruz, falando, e aí, brother, como é que é o negócio? Não. Imagina, toda hora, né? Nossa, eu liguei não só para ele, liguei para várias pessoas, para o meu médico e tudo. E assim, a gente conversando, batendo papo realmente, e ele falou, cara, assim, se você tá bem, que bom que você pegou dessa forma. Só que, poxa, foi uma coisa que depois passou para minha mulher, depois as crianças tiveram febre e muito provavelmente foram decorrente disso. E eu fiquei me perguntando, poxa, mas como é que eu peguei isso, né? Até que eu fui voltar os dias, porque normalmente levaram 4 dias para você pegar e apresentar o problema. Então, eu acredito que o mais provável tenha sido quando eu fui para o cartório registrar o meu filho. Olha, porque depois do nascimento do Leonardo, você foi registrar, Leonardo, Piriri, mas você foi com máscara? Foi. Eu fui com máscara, fui com tudo, só que o cartório era um cartório de nascimento, para registro de nascimentos e óbitos. Então, assim, tudo me leva a crer que, por ser um cartório com registro de nascimento e óbitos, pessoas que foram lá infectadas por conta de seus familiares já estavam infectadas também de alguma forma. E, é bem assim, provável. É uma suposição. Também nada impede de ter sido qualquer corrimão que eu toquei, depois levei a mão ao rosto, sem me dar conta. A gente não sabe, a gente não vai saber. Mas só que casou exatamente 4 dias depois de eu ter ido no bem provável, é bem provável isso. Tá? Porque é uma doença nova, relativamente, não a doença em si, mas o jeito como ela está
se propagando no mundo, ela é nova, as pessoas estão descobrindo, não tem vacina, tem suposições, tem ideias e tal, como pega, como transmite, é complicadíssimo. Agora, uma coisa que vocês falaram no começo, né, shows e tudo mais. Biquíni Cavadão, para fazer um show, tem uma galera toda que trabalha com vocês, né? Um montão de trabalhador envolvido, direta e indiretamente, com um show que vocês fazem, né? E essa galera que a gente chama aqui, né, em São Paulo, no Rio também, a turma da graxa, tá sem trabalho, cara. Eles estão sofrendo passando por um momento terrível, né? Dramático mesmo. Aqui nós temos uma campanha que, através da rádio dos amigos aqui em São Paulo, cestas básicas. Os caras não estavam pedindo nem trabalho, estavam pedindo cesta básica. Por quê? São profissionais que dependem de eventos, né? Shows que eles não trabalham, né? Quer dizer, não tem direito autoral, o cara não está fazendo live e ele depende de evento, e não está rolando evento, e como é que o cara vai sobreviver? O cara não fazia só para o Biquíni Cavadão, fazia para outros caras, outros shows, e não tem mais nada. Como é que vocês conversaram com essa turma toda que trabalha com vocês? Como é que vocês puderam ajudá-los nesse momento tão complicado? Colibri, você sabe, uma das coisas que a gente sempre teve um cuidado muito grande, nossa equipe é uma equipe que muitos trabalham com a gente há muitos e muitos anos, e quando a gente percebeu isso, assim, em menos de 2 semanas a gente já agiu. Então, nós estávamos falando para eles, pela situação que nós tínhamos ali, a melhor solução que nós fechamos com eles foi justamente de fazer a demissão, pagando todas digamos assim, todos os encargos de demissão e tudo mais, porque isso daria um dinheiro muito maior do que se eles estivessem fazendo um show ou outro, 2 ou 3 que fosse, né, num momento de crise. Eu falei assim, olha, cara, vocês vão estar numa situação melhor. E a gente tinha tido o seguinte, a gente tinha falado aí de 80 shows que a gente tinha marcado, né? Muitos desses shows já haviam sido pagos de alguma forma. Então a gente conseguiu ter um caixa para poder, sabe, pagar todos eles, deixar todos eles com uma situação mais ou menos acertada, e fora o fato de que, por serem todos de carteiras, assinados e tudo, eles tinham direito ao seguro-desemprego, resgate de FGTS, coisas que foram benefícios que foram dados. E isso ajudou muito a todos os membros da banda, e foi a forma que a gente conseguiu lidar com essa situação. Então, graças a Deus, os membros da banda do Biquíni, né, a nossa equipe técnica, não passou por esses problemas todos que você está falando, que realmente está acontecendo com muita gente. Né? É dramático. Mas, assim, sabemos também, ao mesmo tempo, de que, poxa, assim, tudo isso que foi feito, né, assim, até mesmo o seguro-desemprego e tudo mais, essas coisas têm um tempo, né? Quer dizer, a gente sabe que ainda temos que esperar mais um pouco e as coisas ainda vão apertar mesmo. Então, a gente, mesmo na hora que a gente falou, olha, assim, galera, não se fie que a gente vai resolver tudo isso até o final do ano, entendeu? Todo mundo se segura um pouco aqui, etc. Tá todo mundo se virando aí. E tem algumas políticas públicas, poucas, né, que estão rolando. Rolou a lei Aldir Blanc, que ajuda o pessoal. Agora que você vê que demorou, até que ela foi rápida no trâmite, né? Foi via Câmara, né? E depois Senado e a sanção presidencial para liberar. Mas teve uma burocracia, ainda está tendo burocracia, o pessoal está recebendo aí esse benefício da lei Aldir Blanc, né? Que a gente até agradece muito Jandira Fegali e a Benedita da Silva, que ajudou, né, no encaminhamento desse projeto, né? Aliás, a Jandira toca uma bateria de responsa, né? Eu soube outro dia. Eu vi ela tocando. Eu falei que assim, foi muito bom, foi tão bom isso, porque já teve membro da nossa equipe que já conseguiu fazer alguma coisa com a Lei Aldir Blanc. E teve outra coisa interessante, alguns técnicos, agentes de montagem de palco e tudo mais, também tiveram acesso a ONGs lá fora, que estavam também ajudando, dando ajuda de custo, então conseguiram fazer, assim, quando a maior parte das pessoas descobriu, né, que existiam essas ONGs, as ONGs já tinham mais ou menos encerrado as atividades, porque não tem como doar para todo músico do mundo, mas eles tinham ajudado muita gente, e eu sei que teve membros da nossa equipe que conseguiram ter um apoio de ONGs internacionais. Eu soube também, muito legal, isso é muito legal. Vamos ouvir mais uma, eu queria ouvir essa do Cazuza, Todo o Amor que Houver Nessa Vida, e que vocês contassem um pouquinho, vocês estão fazendo homenagem a todo mundo, né?
E também é o próprio Biquíni Cavadão, tem que fazer. Como Foi é que é essa pedido. história? Conta aí, vocês, Coelho, começa. Durante essa pandemia, tiveram muitos pedidos de lives e de participações, né? Todo mundo em casa, todo mundo cheio de ideia para fazer, e teve mais uma justíssima homenagem ao Cazuza, né? Nunca vão ser demais homenagens, é um excelente compositor, um cara que deu uma contribuição incrível para a música brasileira, e teve mais essa homenagem. Era aniversário de 60 anos dele, não era isso, Bruno? Não, na verdade, era uma coisa para a Sociedade Viva Cazuza. Exatamente. Né? Que estava passando por grandes dificuldades, e a gente foi convidado para participar dessa música. Eu estava, no dia que pediram, estava na reta do filho do Bruno nascer, a gente estava com pouquíssimo tempo, ele me ligou, falou, vamos fazer Todo Amor que Vai Nessa Vida. Aí eu peguei, tirei a música, toquei para ele no telefone, é isso aí, o tom é esse, beleza. Gravei, mandei para ele, ele gravou a voz, eu regravei umas guitarras e fizemos assim, em dias, por causa da pressa que a gente tinha, por causa do nascimento do filho dele, para ele não ficar gravando, tendo que gravar coisa, gravar vídeo com o filho recém-nascido em casa, nem nos primeiros vídeos. Então a gente fez... Ele Mas me também, ligou, também acabou sendo uma homenagem para o Leonardo, né, Bruno? Não, a escolha da música Colibri foi exatamente em homenagem a ele, porque o Pedro Paulo Carneiro, que estava organizando tudo isso, que me fez o convite, ele falou assim, poxa, ia ficar muito legal você cantando Ideologia, né? Vocês já fizeram Zé Ninguém, você podia cantar Ideologia, sei o quê e tal. E aí eu falei para ele, assim, cara, eu estou num momento diferente, meu filho está para nascer, eu queria uma outra música. Ele, qual? Todo Amor que Vier Nessa Vida. Ele, pô, que demais! Legal. Então, a escolha da música tinha a ver com a chegada do Leonardo mesmo. Então, foi muito bonito. O Coelho foi muito sensível também na forma de fazer o arranjo, né? E a gente fez assim, a toque de caixa, e graças a Deus, uma coisa que foi feita muito rapidamente, mas o resultado ficou muito bonito. Então roda todo amor que houver nessa vida. Lindo, lindo, Cazuza. Roda. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida, e o corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não. Ser teu pão, tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
Estamos de volta aqui com o Biquíni Cavadão, o Bruno Gouveia e o Carlos Coelho. Carlos Coelho, né? Falei certo? Carlos Coelho. Falou, é isso aí, É Carlos que Coelho. ele falou para não falar Carlos Coelho, eu acabei falando. Não, É eu o falei Coelho, para vai, não é o falar. Coelho. Não, Gente, Carlos Coelho ou Coelho. Só Carlos Coelho. eu acho estranho. Carlos o nome não, Coelho Carlos não mesmo. vai dar, é isso aí. Agora... Carlos é um arroz dos nomes, né, cara? É um purê de batata. Assim. Carlos Augusto Pereira Coelho, pronto. É isso aí. Pronto, é isso mesmo. Agora completei. E o Bruno é Bruno Gouveia? Tem mais nome? Gouveia. Castro Gouveia, tá vendo? Deixa eu aprender. E Eu quando tenho aquela pergunta aquela óbvia, né, que tem que falar, vocês estão homenageando várias bandas e tal, né? Mas em homenagem ao Biquíni Cavadão, como é que surgiu o nome, que é óbvio, né, que é um nome incrível, que eu acho muito legal. A escolha, aliás, os nomes que não rolaram nas bandas também eu acho muito legal, né? Nós pensamos naquele não deu certo e tal. Foi assim com o Biquíni Cavadão, antes de chegar nesse nome? Vocês pensaram em outros nomes? Lembram ainda, não? Olha, tinham vários nomes malucos, como Morangotango. É bom. Morangotango tinha um chamado Lamprotóxidos flagelibarba. Era o nome científico de um peixe abissal. Claro que é um nome horroroso para botar numa banda, né? Mas... E aí o Herbert veio com 2 nomes legais. O Herbert Viana sugeriu para a gente, poxa, tem 2 nomes para vocês. Hipopótamos de Kart e Biquíni Cavadão. E aí a gente escolheu os hipopótamos. E ficamos uma semana com aquele nome, achando, vai ser legal. Lá vem os Como é que é? Hipopótamos de quê? Kart. De kart. De kart. Em cima de um kart. De kart, sim, eu entendi agora entendi. Então, eu falei assim, e aí a gente já imaginando como é que seria o nome. A capa do disco, o kart, os hipopótamos e tal. Assim, a animação, o hipopótamo caindo em cima de um carro e o carro virando um kart. Isso, que coisa incrível. O clipe já estava saindo e tudo. Já estava tudo, só que a gente falou assim, cara, depois lá vem os hipopótamos, lá vem isso não vai ser legal. Aí o som deles é de peso, sei lá. Vamos parar com esse negócio. Aquelas piadas já manjadas. Som pesado. Será que eles fazem heavy metal e tal? Não. Bom, o fato foi que a gente desistiu e tão logo a gente desistiu, a gente acabou encontrando com o Herbert de novo. E ele perguntou como é que vai os hipopótamos. A gente, não, a gente já tirou esse nome. Aí ele, é? Então fica com o Biquíni Cavadão. Aí a gente falou assim, não, cara, não vai ser Biquíni Cavadão, não, cara. Pô, que nome é esse? E ele usou um truque sujo, né, cara? Ele falou assim, então tudo bem, eu fico com esse nome, vou montar uma banda aqui paralela aos Paralamas, vou fazer um som com o nome de Biquíni Cavadão, vai ser muito legal. A gente, não, o nome é nosso. Então, o Herbert é terrível, hein? Deu uma pequena chantageada. Uma forma assim, você, né? Então você não quer, vai ficar comigo, deixa comigo que eu resolvo. Tal. Aí a gente pegou o nome e um olhou para o outro e falou assim, vai durar 7 dias, que nem os hipopótamos. Bom, estou eu aqui 35 anos depois contando essa 35. História. Essa aí certamente está no livro, É Impossível Esquecer o que Vivi. Você botou essa história, naturalmente. Sim. O livro é uma autobiografia, mas, como eu falo, a autobiografia termina na página 46. Porque a partir disso eu começo a contar a história da banda, né, que a gente formou e é a hora em que minha vida não consegue mais se separar da história dessa banda, entendeu? Junto. E vou contando vários pontos. Ele saiu pela editora Chiado, que é uma editora portuguesa, mas que está com um escritório aqui no Brasil. É um livro de 400 páginas. Não tem fotos, mas tem QR Codes que te levam a vídeos, fotos, músicas e muito mais. Que é bem legal isso, bem legal. Porque custa caro botar foto, isso tem um custo, né, no livro gráfico, eu sei disso. Você põe lá e custa caro. Aí você põe o QR Code, o cara vai lá, entra nos vídeos. Não, fora o fato de que, assim, dessa maneira cabe muito mais foto, né? Desculpa, peraí, aqui. Acerta ele. Fica pulando de um canto para o outro, mas tudo bem. Vamos não, mas assim, fora o fato de que numa situação como essa cabe muito mais foto, né? Claro. É legal. E além disso, cabe vídeo. Você não vai você não vai abrir o seu livro e vai ter um vídeo. Então a gente fez dessa forma e ficou bem legal. Saiu ele agora também em e-book e eu estou neste momento nos estúdios gravando o audiobook. Entendeu? Que eu fechei uma parceria com a YouBook, que faz audiobooks.
E o book é uma plataforma muito interessante, porque seria mais ou menos como um Netflix dos e-books e audiobooks. Então, normalmente você quando vai numa loja de audiobook, você tem que comprar aquele coisa. Ele não, você paga uma mensalidade, você pode ler quantos e-books e tem você acesso quiser, a vários audiolivros. E você pode ouvir vários audiobooks. Então, eu gostei da proposta, gostei da ideia, e estou gravando. Já li 200 páginas, falta metade aí para ler, e deve ficar pronto até o final do ano, né? Vai ficar bem legal. Legal, isso aí já estamos anunciando. E o livro também, depois a gente vai anunciar onde vai poder. É pela editora Chiado, é só entrar na internet, né? Para poder. Eu estava louco para ler aqui, não deu tempo, né? Quando marcamos uma entrevista, eu já queria ler o livro para saber todas as fofocas e poder fazer tumultuar um pouco o seu livro. A gente marca um dia, você vai gostar de conversar. Tem muita coisa. Vou ler. Eu recebi recentemente do Luiz Melodia, fiquei encantado aqui, li o livro antes para a entrevista, adorei, né? Porque a gente brincar um pouquinho sobre a história de uma figura como o Luiz Melodia e a história de vocês. Quem estava no começo da banda e vocês eram da mesma região, vocês estavam juntos, colegas de escola, de colégio, amigos, como é que surgiu? Assim? Só para... Pessoal, fica tranquilo, o cachorrinho lá. Resolve o cachorrinho. Começou... É um cachorro, cara. Desculpa, meu cachorro. Começou no Colégio São Vicente, no Rio de Janeiro. Então, era eu, o Miguel, o Birita e o Sheik, que fez parte da banda até o ano de 2000. E só depois que a gente gravou nosso primeiro compacto, né, mas que a gente ainda não tinha feito show, etc., a gente lançou esse compacto, a gente fez 2 shows só tocando sem guitarra, e aí o guitarrista de uma banda de hard rock chamada Azul Limão falou assim, cara, peraí, deixa eu defender a classe, como é que vocês vão tocar sem guitarrista? Né? Vou indicar um guitarrista, e era justamente o Carlos, que veio assistir o Carlos. Agora eu não gosto de chamar de Carlos, para você sacanear, só para sacanear. Não, é porque quando a gente chamava ele de Carlos, né? É o Carlos. Aí no primeiro show da gente, cara, todo mundo na plateia, os amigos dele gritando, Coelho, Coelho. Eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Aí ele falou assim, é que o meu nome é Carlos Coelho. Aí eu apresentei ele como Rabbit Viana. Entendeu? E aí ele fazia, sacanagem, cara. Então me chama de Carlos Coelho, mas Rabbit Viana é sacanagem. É sacanagem. Então, originalmente, você, Bruno, o Coelho, o Miguel e o Birita e o Sheik, não? O Miguel entrou também depois? Eram esses? Não. Eram 4, 5. O Coelho foi o último a entrar. E então, aí no começo, 5 componentes no começo da banda. E em 80, e qual foi a data histórica? 84 ou 85? Para a gente mudar aqui, está tudo errado no Wikipedia. 16 de março de 85. Pronto. A gente fez 16 de março de 85, o primeiro show da gente, um show em que pagaram para nos assistir, foi o que a gente considerou assim, não, isso é show profissional, isso não é show de colégio, pagaram para assistir a gente. Bom, então, a gente fez no Circo Voador, no 16 de março de 1985, um dia após o Tancredo não assumir a presidência e ficar no lugar dele o José Sarney. E o show chamava-se Medidas de Impacto, porque era justamente o que Tancredo prometia, tão logo assumisse, tomar medidas de impacto para sanar os problemas do país. E, no final das contas, nada disso ocorreu, né? Ficou aquela história que todo mundo já sabe nos livros. E a gente fez esse show que foi o nosso primeiro show profissional. Você já tinha um repertório para fazer um showzaço completo, assim? Ou vocês foram fazendo música de outros? 4 músicas. Era, na verdade, um show com várias bandas, então a gente entrou no palco, tocou 4 músicas, está tudo bem. Aí, ao longo daquele ano, as pessoas, a música tocando, estourada na rádio e tudo mais, os caras ligavam lá para o escritório, o escritório era o Sheik era o nosso empresário. Eu falei assim, eu quero contratar a banda, quanto custa? Ele dizia o preço, que eu não sei nem mais quanto era, e o cara falou, tá barato, eu quero sim. Aí ele falou assim, só tem um problema, a gente só está tocando 4 músicas. Eu falei assim, então toca mais, toca do Traje Rigor, toca do Paralamas, toca do Kid de Abelha. Ele falou assim, não, a gente só vai tocar 4 músicas. Eu falei, não, então não posso contratar. Eu falei, tá bom. E a gente era tão cara de pau, então não vai fazer. Aí o cara desligava puto o telefone e, assim, passava. No final de semana, o cara ligava e falava assim, tudo bem, eu vou contratar vocês para tocar essas 4 músicas. A gente fez 6. 6 o quê? 6 músicas. Nós fizemos 2 no fim de semana. Já ia aumentando. A cada dia que eu ligando, já ia aumentando. Daqui a pouco tinha...
A gente tinha um repertório maior, entendeu? Ao final do ano a gente tinha um repertório completo. Agora, o Bruno e Coelho, esse começo, esse momento no Rio de Janeiro, dos anos 80, né, é onde tem o rock. Você mesmo falou das outras bandas, né? O Traje aqui em São Paulo, mas as bandas de rock, as gravadoras abraçaram um momento importante, né? As bandas brasileiras de rock, de música brasileira, do rock, né? Era um momento muito importante, né? Vocês tiveram todo o apoio para desenvolver? Porque eu sempre discuto isso, que as gravadoras investiram nas bandas novas. Vocês tiveram esse apoio, claramente? Você está falando no começo bem, a coisa ainda estava, né, no nascedouro, 4 canções só e tal, começando a fazer shows. Quando vocês foram contratados, vocês tiveram um investimento da gravadora? Porque muito se fala na história do rock, as gravadoras investiram no rock brasileiro. Isso é fato mesmo ou não? Bom, vamos entender primeiro que o rock brasileiro era uma coisa extremamente barata para uma gravadora. Porque quando você tinha um artista, medalhão, como Caetano, como Chico, como Maria Bethânia, na hora que esses artistas solo entravam em estúdio, você tinha que pagar um sem número de pessoas para gravar. Os discos de cada um desses artistas eram muito, mas muito caros. Porque você pagava os músicos, você pagava orquestras, você pagava naipe de metais, percussionistas. Uma banda era muito barata. Entendeu? A banda já tinha seu próprio som. Então, entrava baixo, bateria, guitarra, pum, gravava rápido, gravava com os artistas sendo seus próprios músicos, então a gente não cobrava nada para isso. E a gravadora já começava saindo com um custo muito baixo de cada um desses discos. E ela, por conta disso, também apostava em várias coisas ao mesmo tempo. Em alguns casos, ela realmente investiu bem. Eu acho que no Biquíni nós tivemos apoio, sim, mas nunca foi uma coisa assim que nos chamasse a atenção, de tipo, nossa, os caras estão investindo muito na gente, etc. Teve uma coisa que eu sentia que era assim, do tipo, estamos num nível básico de investimento, até porque a Polygram era uma gravadora de MPB. Então nós éramos assim uma carta fora do baralho, entendeu? Nós ali dentro, pra você ter uma ideia, em 85 só tinha o Biquíni Cavadão praticamente. Em 86 já tinha o Biquíni e o Capital Inicial. Então, a gente viveu uma época em que, dentro da Polygram, nós éramos outsiders completos, sabe? Nós estávamos fazendo um som. Então, para você ter uma ideia, isso eu conto no livro, que no dia da gravação de Tédio, um técnico perguntou para o outro assim, 15 IPS ou 30 IPS? Aí o cara falou assim, 15, é rock mesmo? Explicando, IPS significa polegadas por segundo. Quanto mais lenta a velocidade da gravação, né, menor a qualidade, menos fita passando. Isso aí nós estamos falando de velocidade de gravação, velocidade que a fita passava pelo gravador. Então, quanto mais fita passando por segundo pelo gravador na hora, aquilo ficava com uma melhor qualidade. O cara estava dizendo assim, tipo, olha, grava gastando menos fita porque é rock, não importa. A gravadora lá tinha uma sala que deixava a bateria toda abafada e tudo mais, porque não interessava ter uma sala viva com a bateria suando, com ambiência, nada disso. Era para um cantor, entendeu? O cantor que tinha que ter a voz grande e o resto não era. O rock trouxe a importância de que todo mundo ali queria palpitar e falou assim, não, a guitarra tem que ter um som bom, então tem que estar presente, os teclados têm que fazer o seu papel aqui dentro, a bateria tem que ser a alma da música, não era só o vocalista. E isso tudo a gente brigou muito para ter. Então, dentro da Polygram, isso era mais forte ainda porque a Polygram era uma gravadora de MPB, entendeu? Então, a começar pelos técnicos, eles não entendiam muito qual era a ideia que nós estávamos trazendo ali. E consequentemente, poxa, se já no processo de gravação era assim, nas outras áreas da gravadora, que corresponde a marketing, a vendas e tudo, não era muito diferente. Certo. Você acabou de contar uma história analógica, realmente. No mundo digital, o cara falou, o que é o IPS? A velocidade do gravador, da fita que capta mais se for mais rápido. Está muito louco isso aí. Para quem tem gravador de rolo, como, né, os antigos como eu sabem, entenderam muito bem essa... Agora, vocês passaram desse tempo todo do analógico a chegar no digital, né? Passaram aqui, você corrija se estiver errado, Polygram, Sony, BMG, Universal depois, Deck Disc, Som Livre, Warner, Coqueiro Verde e agora Independente.
Como é que mudou na indústria? Eu queria ouvir vocês dois desse tempo do analógico, da gravadora meio assim, mas era uma tendência o rock, né? Vocês tiveram esse espaço, como muitas outras bandas tiveram, para os dias de hoje. Como é que é? Dá para fazer um paralelo? Isso é possível? Coelho. Quer falar com ele? Cara, mudou tudo, né? Tudo. A gente mudou a forma com que você se relaciona com o mundo. A gente está falando sobre a internet é a responsável por essa mudança toda. E você fez uma pergunta específica sobre a música, mas a internet mudou a nossa forma de conviver com o mundo. Antigamente, quando a gente era novo, tinha 13 anos, o nosso entretenimento era ouvir disco na casa dos amigos. Você ia com o seu disco na casa dos amigos. Para ouvir música na casa dos amigos, você tinha que levar o seu disco para ouvir na casa da pessoa. Hoje em dia parece uma coisa que mal dá para as pessoas entenderem hoje em dia. Mas tudo mudou com a internet. Hoje em dia você compete por aquele moleque de 13 anos como o seu ouvinte, você compete com videogame e você compete com internet, como entretenimento. Então tudo mudou. A maneira com que a gente ouve música, a maneira com que a gente se relaciona com música, a importância que a gente dá para a música. Por exemplo, eu acho que os artistas têm muito... apesar da música ser mais ouvida hoje em dia do que era antes desse advento incrível da internet, hoje em dia ouve-se muito mais música. Verdade. Eu acho fantástico eu ter no meu E de celular forma randômica, né? O pessoal ouve um trecho, o cara, por exemplo... Cara, hoje o cara ouve o 1 primeiro minuto e disco meio de música. pode ouvir o primeiro disco do Biquíni e o último, mais recente, É de incrível forma isso, assim, não cara. vai ouvir, né? Isso Bem louco, né? é fantástico para a gente que é músico, é fantástico. Houveram enormes perdas, não se vende mais disco, mas, em compensação, acho que a gente faz mais show por causa disso, mais pessoas têm a chance de conhecer as músicas da gente. Antigamente, se você lançasse uma música e ela não fosse um sucesso, ela ia sumir do mundo. Verdade. Ela não ia ser repetida nas rádios se ela não virasse um grande hit. Você, em breve, não acharia mais o LP para comprar, o cassete, o que quer que fosse. Aquela música ia sumir. Hoje em dia, ela está ali para sempre. As pessoas trocam elas, as pessoas divulgam. Os maiores divulgadores, hoje em dia, são as pessoas. Não existe mais aquela figura da gravadora, do divulgador da música. Se a música cai no gosto popular, essas pessoas têm um poder de divulgar a música muito maior do que qualquer gravadora teve. O cara, em algum o blogueiro, momento. ele bota no Instagram, Exatamente. Uma pessoa manda para o para WhatsApp, outra. eu vi esse negócio. E vai embora. Você ouve uma música, eu estou lendo um livro, você ouve tal faixa de tal disco. Você ouve imediatamente, você vê o clipe, você vê como é que era a cara do cara naquela época. Então, eu só vejo mais mudanças positivas do que negativas. Verdade. Apesar de que houveram perdas, mesmo as perdas financeiras, elas vão com o tempo ser compensadas com o ganho no digital, que já está vindo, já vem algum dinheiro digital para compensar você não vender mais disco. Antigamente, a gravadora pagava pelo disco, a gente paga o disco e a gente sabe que o retorno vai vir ao longo da nossa carreira. A gente não espera que aquele dinheiro que a gente gastou naquele projeto, que quem paga hoje em dia somos nós, vá voltar do jeito que voltava. Aliás, nem precisava que voltar, porque não era a gente que pagava, então a gente não se preocupava com isso. Mas hoje vocês têm um controle que antigamente, eu imagino que não tinham. Controle sobre todo o processo, né? Não é isso? Eu vejo mais coisas positivas. Só o fato da nossa música ser mais difundida já é uma coisa extremamente positiva. E a gente faz show também. Então, eu não estou me colocando na posição de um artista que vivia de venda de disco. Não é o nosso caso. Certo. Então, eu não estou vivendo no mundo. Eu entendo a posição de pessoas que compunham, que eram compositores, que viviam da venda de disco. Eu estou falando da nossa perspectiva apenas e sou solidário com pessoas com os estúdios de gravação que não vivem mais como viviam. São várias pessoas. Da nossa experiência, coisas que mudaram, que vivemos de show, nós temos... eu consigo ver o benefício que esse advento da música digital, da difusão da música hoje em dia, é uma coisa incrível, é uma popularidade muito maior, uma chance muito maior de uma música que não fez sucesso na rádio ter uma longevidade enorme, como a gente vê isso. Roda Gigante é uma música nossa de 2017, não, 2011, acho. 12, 13, por aí, que foi lançada, fez sucesso na rádio, mas não se compara com o sucesso de Vento Ventania, que Vento Ventania fez na época, não se compara com o sucesso de Tédio, ou de Janaína, que é mais próxima, mesmo assim mais próxima, é muito distante.
mas não se compara com o sucesso radiofônico que fez. Porém, é uma música muito conhecida graças à internet. Beleza. Então, de um jeito ou de outro, quanto tempo demora um mês também é uma música que não foi um sucesso radiofônico, mas é uma música famosíssima da gente, para quem curte a banda, todo mundo conhece, todo mundo adora, faz muito sucesso no show, e foi exclusivamente devido à internet. Ela saiu no nosso DVD, que foi muito pirateado, nosso DVD que foi lançado em 2004, e essa pirataria também nos beneficiou muito, porque muita gente que não compraria viu o DVD, e esse DVD depois foi para a internet, mais lá para 2010, assim, e bombou na internet de novo. Então, nós acabamos sendo bastante beneficiados com isso. Se a gente puder botar numa balança, eu acho que o saldo é mais E positivo. a internet ela também tem um negócio de resgatar antigas músicas que acabam, vocês relançam, e o pessoal ouve, olha que legal aquela música. Eu queria ouvir o Vento Ventania, já que você citou. Vamos ouvir o Vento Ventania. Quer falar um pouquinho dessa canção? Quem quer falar um pouquinho da canção? Como é que surgiu? O Vento Ventania quase ficou fora do disco. A gente não queria gravar ela porque a gente tocava ela muito rápido, a gente gostava dela rápido. De que disco que é o Vento Ventania? Civilização. Era assim, Vento Ventania, me leve para as bordas do céu, vou puxar as barbas. E o produtor voltou com uma informação muito preciosa, que era o dance hall. Ele estava morando na Inglaterra, ele voltou com essa informação musical do novo gênero, estava fazendo muito sucesso lá, e trouxe isso para a gente, tentou fazer Vento Ventania virar um dance hall, conseguiu, apesar de a gente ter relutado muito. Depois que ela ficou no disco, a gente quis tirar ela do disco, não tirar a faixa, não ser lançada. Ele brigou de novo com a gente, falou: a música é legal, mas tem uma melodia legal, vocês tocavam muito rápido, não dava nem para entender o que estava cantando. Aí a gente falou: tá bom, ela pode ficar no disco, mas a gente não vai tocar no show. Aí a gente foi vencido, porque a música começou a tocar espontaneamente, acho que em Natal ou em João Pessoa, nos dois lugares, e aí explodiu no Brasil inteiro, e a nossa música mais famosa é a música que a gente mais boicotou. A música mais famosa foi a mais boicotada. Mais boicotada pelo próprio grupo. Olha que loucura. Exatamente. Ou seja, a gente não entende absolutamente nada disso. Então, roda Vento Ventania. Roda. Vamos nessa. Estamos de volta aqui com o Biquíni Cavadão, minha gente. Bruno Gouveia e o Coelho com a gente, o guitarrista Coelho. Aliás, o som, depois você vai falar das coisas em inglês aí que você está produzindo de guitarra. Você está dando aula de guitarra também na pandemia, ou Coelho, ou não? Não, você cara, eu não faz tenho live, nada disso? Não, eu fiz umas lives assim de brincadeira, mas eu não tenho a didática para dar aula de uma forma profissional, não. Eu até mostro como eu toco devagar, faço um comentário ou outro, mas aquela didática certa para dar uma aula, eu não tenho isso. Mas porque são alternativas do trabalho também, né? Fora as lives, tem muita gente que faz entrevistas. O Bruno está super ocupado lançando livro, muita coisa ele faz também. Cada um faz, se vira. É uma forma também de se ocupar, né? Se ocupar, a gente fez bastante coisa, cara. A gente fez as faixas para o Ilustre Guerreiro ao vivo, as faixas de estúdio, e gravamos Todo Amor que Houver Nessa Vida. Eu aproveitei para acabar todas as minhas composições que eu queria mostrar para o nosso disco, eu fiz num mês desse aqui parado em casa. Aproveitar. A gente ia selecionar o repertório em outubro. Então, mais ou menos em setembro, eu acabei todas as músicas que eu queria mostrar, que estava faltando muita letra. E agora a gente está fazendo as demos para gravar o disco e vamos gravar também. Então, a gente está fazendo bastante coisa do jeito que a gente pode, produzindo para a retomada da banda, dos nossos shows ao vivo, né? Pois é, a gente está falando isso, você comentou aqui no intervalo que a gente é privilegiado, né? Nós estamos aqui nas nossas casas, podemos produzir e tal, mas a gente entende a desigualdade do país que muitas pessoas não podem, tem que viajar, mora junto, como é que o cara vai se isolar, vai estar aí no isolamento, distanciamento. Tem lugares do país em que você não tem água para lavar a mão, cara. Pois é, falou tudo. Incrível. É uma loucura. Às vezes, eu fico olhando a situação do Brasil, apesar de 160 mil pessoas que morreram por causa dessa doença, é um número incrível. Agora, essas 160 você pode multiplicar por 5 ou 10 o número de pessoas que foram afetadas, de famílias que foram afetadas. Tem gente que perdeu 3 membros da mesma família. Ou o pai, ou às vezes o cara era o provedor da família. É uma catástrofe, cara. Só que a gente não dá para a gente se colocar no lugar dessas pessoas. São perdas irreparáveis. É um rumo que a vida do cara, da família inteira tomou, que eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de se recompor com empregos aí, com recuperar, rolando no país de novo, né?
Eu queria falar agora de um outro projeto aqui do Coelho. Esse projeto aí em inglês. Como é que é esse projeto, Coelho? Para você Essa é uma lançou, música, eu sou single em inglês. Conta aí. Eu A gente adoro pode música. botar até essa música agora. Depois a gente põe Vamos, cara, o Zé vamos. Ninguém. Tem muita coisa para o Rio Sempre Beija o Mar. Tem muita coisa. A música que mais me influenciou, mais do que a música popular brasileira, apesar de eu ser muito influenciado pela música popular brasileira, eu adoro, desde os compositores que eu ouvia já quando eu era criança, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Eu gosto muito de música inglesa, mais ainda da inglesa do que americana, mas eu sou muito influenciado por essa música, era o que eu ouvia quando eu era moleque, foi predominantemente isso, rock inglês da década de 60, 70. E eu sempre pensei muito na diferença entre as composições em português e inglês por causa da nossa língua. A nossa língua ela é um pouco mais complexa do que a língua inglesa. Então, as palavras... Complexa não, no sentido do tamanho das palavras. E lá as palavras são muito menores, são muito mais fáceis de rimar. Você, em poucas palavras, diz muito mais coisa do que você diz na língua portuguesa. Não é melhor nem pior, não. São só palavras maiores do que palavras menores. Aqui a gente tem muita palavra de 3 sílabas, de 4 sílabas. Lá a predominância é de 1 ou 2 sílabas. Então eu queria compor com... Um dia eu sempre quis pensar, um dia eu queria compor só a melodia e depois botar uma letra em inglês para ter essa experiência. E uma vez passeando por Nova York, eu conheci um cara chamado Simon Spike, que é um neozelandês, que estava morando em Nova York, e falei com ele, cara, gostei do show dele, eu vi um pedaço do show dele. Falei, vamos armar um dia da gente compor uma música. Ele, vamos combinar. E trocamos uns e-mails, assim. E acho que uns meses depois eu voltei para Nova York e a gente fez essa música em 2 horas, mais ou menos, no estúdio, no meu hotel. Um dia que eu encontrei com ele estava ruim da garganta, ia fazer um show, falou, eu tenho 2 horinhas. Aí a gente se encontrou e fez essa música. Eu tinha realmente levado já a ideia do eu já cheguei com isso, então a música já partiu disso. E a gente resolveu isso rápido, trouxe a música de volta para o Brasil, o Biquíni Cavadão fez uma versão para ela em português, a gente gravou no nosso DVD comemorativo de 30 anos, chamado Me Leve Sem Destino, e depois eu voltei durante a pandemia, eu resolvi lançar ela com a versão original dela, como ela foi feita em inglês. Aí fui para o estúdio, gravei várias guitarras, baixo, chamei um amigo meu chamado Diogo Macedo para gravar batera. A gente fez assim, gravou, aí eu dirigi um videoclipe com 2 amigos meus, eu daqui de casa, um artista chamado Otávio Bittencourt desenhou, um animador chamado Mondolo fez, fizemos nós 3, fizemos o clipe, eu fiz a gravação, simples assim, e lancei a música. Legal. Então, vamos ouvir o original também em inglês. Em português, vocês lançaram. O Biquíni lançou. Vou deixar tudo para trás, né? Que é a mesma coisa. E essa é We'll Roll On. We'll Roll On. We'll Roll On. Tem que enrolar um pouco. Né? We'll Roll On. Exatamente. Então, roda We'll Roll On. Uhul, vamos nessa. I've been
Estamos de volta aqui com o Biquíni Cavadão, estamos aqui falando de... Vocês fazem tantas coisas, né? E também estava olhando aqui do Bruno, esse Rock Your Babies. É muito legal isso aí. É um projeto antigo, Bruno? Você está envolvido há quanto tempo com esse projeto? Que já tem uma série de discos, né? Fale um pouquinho desse aí. Cada um falando também dos seus trabalhos individuais, né? Fora o do Biquíni Cavadão. Fala aí, Bruno. Esse projeto, na verdade, a culpa desse projeto foi justamente o nascimento do primeiro filho do Coelho, Pedrinho, né? O Coelho, em 2013, descobriu que ia ser pai e começou a mergulhar nesse universo de criança e falou assim, olha que legal, cara, sabia que tem uns discos de Beatles para bebês, né? Então são músicas instrumentais dos Beatles, né? Pega os grandes sucessos e coloca num instrumental de caixinha de música, para poder embalar o bebê, para poder botar o bebezinho ouvindo um sonzinho de caixinha de música, só que tocando Let It Be, tocando Michelle, ou Yellow Submarine, qualquer coisa do tipo. E eu falei para ele, assim, cara, eu já conheci esse trabalho, inclusive, eu tive vontade de fazer com o Biquíni Cavadão numa outra época, e ele falou assim, pô, vamos fazer, cara, vamos fazer. Eu falei, não, cara, pode dar o trabalho do cão para fazer. Ele, não, cara, eu peguei a pilha, eu acho que a gente consegue fazer isso facilmente, sabe o que tal. E a partir disso, eu com ele nos juntamos, depois nos juntamos com o Júlio Quatrucci, que é o empresário do Biquíni, e assim montamos esse Rock Your Babies. E de cara lançamos 3 discos, que eram coletâneas, passeando desde Mutantes até Pitty, passando desde Raul Seixas, o Traje a Rigor, a CPM 22. E além desse trabalho, a gente fez um disco em homenagem inteiro a uma banda que naturalmente a gente fez em homenagem ao Biquíni Cavadão. Então a gente botou ali Janaína, Zé Ninguém, Ted e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente passou a lançar só discos em homenagem às bandas. E já contabilizamos 14 discos ao total. Olha, né? bastante coisa. O Coelho ficou conosco até 2016, se não me engano. Depois saiu da sociedade, mas a gente continuou com a ideia. E hoje em dia você tem discos em homenagem ao Biquíni, Paralamas, Legião, Skank, Jota Quest, Rita Lee, Engenheiros, Barão, Titãs e, recentemente, esse ano, eu aproveitei também essa coisa toda que estava parado. Eu estava um pouco parado com o projeto em si e falei com o Júlio, né? Falei assim, cara, vamos retomar esse projeto, tem tanta banda boa para lançar, e nós lançamos o do Capital Inicial e do Charlie Brown Jr. E foi um grande barato fazer. Assim, o Dinho participou conosco da escolha das músicas, a mesma coisa aconteceu com o Xande, filho do Chorão, que, né, a gente conversou muito sobre o que a gente queria fazer e o resultado ficou muito sensível. Assim, acho que o pessoal vai curtir bastante. O pessoal não sabe que existem vídeos também dessas músicas todas no YouTube, são vídeos em loop, porque justamente as crianças gostam de coisas mais repetidas, os bebês lidam mais com essa coisa. E tem a letra, tem a letra. Você começou a ler a criança, ela já pode ler a letra ali, não é isso? Sim, depois com 6, 7 anos pode virar um karaokê. Entendeu? Que legal. E a gente deve, nos próximos meses, lançar também esses loops com o Capital e com o Charlie Brown Jr. Isso está no projeto. Então vamos escolher uma, Bruno, vamos escolher uma o melhor do rock brasileiro, música instrumental para embalar o seu bebê. Rock Your Babies, não é isso? Lugar ao Sol, então, do Charlie Brown Jr. Legal, Lugar ao Sol. Roda!
De volta aqui com o Biquíni Cavadão, a gente está ouvindo algumas canções de vários trabalhos paralelos deles, né? Que eles fazem o trabalho do Biquíni Cavadão, mas cada um vai fazendo muita coisa, lançando livro, e lançando músicas em inglês, lançando singles e tudo mais, né? Agora, esse trabalho que vocês estão colocando na internet é o show de 2000, que chama-se o mais recente, né? É o show de 2000, ao vivo, né? Foi quando gravado? 2018, é isso ou não? Eu estou enganado. 15 de 2018. Nós fizemos o show de lançamento já gravado, inclusive. Nós gravamos o show de abertura desse trabalho. São as 8 faixas do disco Ilustre Guerreiro que nós havíamos lançado, todas elas ao vivo, mais um show no Teatro Bradesco, com um trabalho em que a gente foi misturando essas músicas nossas, os nossos sucessos, com as músicas que fizemos em homenagem ao Herbert. Lançamos o Ilustre Guerreiro ao vivo com 3 faixas a mais e deve sair até o final do ano uma versão deluxe com mais 2 músicas para esse Ilustre Guerreiro ao vivo. Então a gente deve colocar aí a versão de Foi o Mordomo, que é uma faixa do primeiro disco dos Paralamas, e um remix de Aonde Quer Que Eu Vá, né, que também está muito, muito maneiro. Legal. Então a gente, para o finalzinho do programa, vamos tocar 2 no final. Eu sugiro aqui o Zé Ninguém, também, clássico, né? E o Rio Sempre Beija o Mar também, que é bem legal. É daquele CD As Voltas que o Mundo Dá, né? Sim, sim. Então, que é a capa que está aqui atrás. Ó, eu lembrei disso. Lembrei porque na hora que eu já lembrei da capa, exatamente. A gente vai ouvir essas 2, Zé Ninguém e o Rio Sempre Beija o Mar. Mas eu queria que no finalzinho vocês dessem o serviço, o que está planejado para o ano que vem, projetos de novos discos, novos trabalhos, cada um vai falando, porque vocês fazem tanta coisa. Foi difícil atender todas as demandas aqui, mas a gente procurou fazer na medida do possível. O que vai rolar para o ano 2021? Depois da vacina, né, Bruno? Né, Coelho? Pelo amor de Deus. Olha, tem muita coisa boa para 2021, com certeza, começar com a vacina, se Deus quiser, mas assim, nós vamos voltar com um disco novo, né? Um disco só de inéditas, são 9 músicas que nós separamos para isso, produção do Paul Halfs, que já havia produzido conosco 2 discos, sendo que já tinha 20 anos que a gente não trabalhava com ele, impressionante como é que o tempo passou rápido, e a gente está fazendo esse trabalho junto com o Paul agora, para lançar para o ano que vem. São 9 músicas inéditas, são músicas nossas, músicas em parcerias com nossos colegas, amigos, e vamos fazer um trabalho nesse lançamento. Eu também estou vendo a continuidade do Rocker Babies, a gente está conversando. Cazuza é um dos nomes para sair para o ano que vem. A gente vai fazer um só do Cazuza e estamos escolhendo outros artistas para fazer esse lançamento. A versão de audiobook também vai sair. Então, assim, tem muita coisa boa para a gente realmente olhar para 2021 com um sorriso no rosto, sem tanta preocupação. Beleza. E o Coelho, o que tem de novidades além dos trabalhos do Biquíni? Não vou fazer nada fora. Estou me concentrado aqui no nosso disco, já fazendo as demos à distância, né? Dá mais trabalho para fazer isso com o produtor, já tendo as ideias das guitarras, vamos gravar, vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso, se encontrando o mínimo possível. Mas vocês estão cada um num bairro? Onde você está, Bruno? Que bairro você fica aí? Copacabana, epicentro da Covid. Eu moro no Jardim Botânico. Jardim Botânico e Copacabana. É muito perto, é muito perto. Mas é melhor ficar distante para não dar problema. Com certeza. Não é? E com as máscaras e tudo mais. Para o pessoal que quiser acompanhar tudo, essas novidades todas que falamos, livros, discos e tudo mais que vocês estão fazendo, e projetos, como é que o cara faz? Ele entra qual é o melhor caminho? Instagram, Facebook, site, como é que é? Cara, se você for no site www.biquini.com.br, você tem o link para todos os outros. Facebook, Instagram, canal no YouTube. E assim, seguir a gente nas nossas redes sociais e com certeza vai estar super bem informado. Legal. Para a gente ouvir agora o Zé Ninguém, quer falar um pouquinho dessa canção e do Rio Sempre Beija o Mar? Quer falar um pouquinho dessa canção antes da gente ouvir no final? Ele pode falar do Rio Sempre Beija o Mar e eu falo do Zé Ninguém. Pronto. O Rio Sempre Beija o Mar foi uma música de um disco que a gente teve a produção do Liminha, que era uma coisa que a gente tem uma admiração enorme por ele. É impossível um músico no Brasil não ter admiração pela obra do Liminha, que participou dos discos mais importantes do rock nacional e da MPB também.
Mas e aí a gente sempre quis ter a produção dele no disco, a gente conseguiu pela primeira vez isso, depois fizemos um tributo ao Herbert, e foi ótimo trabalhar com ele. É um cara incrível, com uma musicalidade incrível, foi uma experiência ótima, nós ficamos incrivelmente satisfeitos com o disco, e a faixa de abertura era um Rio Sem Beijo Mar, foi a que a gente lançou, ele escolheu para lançar o disco. A gente adora o disco, a gente ouve assim. Eu não costumo ficar ouvindo as coisas que a gente faz, não. Depois que a gente lança, eu não ouço nunca mais, mas nunca mais mesmo. Mas esse disco eu gosto de ouvir. Legal. Zé Ninguém. Bruno. E Zé Ninguém é uma canção que as pessoas sempre falam, né? É uma canção política do Biquíni Cavadão. Eu falo assim, não, cara, eu acho que o trabalho é mais social do que político. A gente não fica ali tá tendo uma plataforma, um ponto político. Eu acho que a gente fala, na verdade, da apologia ao homem comum, sabe? Uma prova disso é que Zé Ninguém já foi usado nas passeatas contra o presidente Fernando Collor, como já foi usado nas passeatas a favor do impeachment e assim, quer dizer, cada um escolhe, né, a música e se identifica com esse estado de Zé Ninguém conforme o que o próprio país apresenta, entendeu? Então, assim, é uma canção que não tem essa conotação política, é uma conotação muito mais social, e justamente porque a gente fala muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa dentro do trabalho. E é uma canção que eu espero que, com os passar dos anos, a gente relegue, né, e coloque todas essas citações que a gente falou na letra do passado, né? Seria muito bom se a gente pudesse ouvir a música um dia e falar assim, pô, mas isso era quando? Na época do Brasil era assim, entendeu? Então, mas é uma canção ainda muito forte, que então, todo mundo, eu sempre falo que é a hora que as pessoas não cantam, elas desabafam. É isso aí. Gente, e agora o desabafar, não quero desabafar, quero mandar um abraço virtual a vocês dois, felicidades, saúde, Biquíni Cavadão, viva sempre, viva sempre, e a gente está sempre à disposição e esperando vocês depois da vacina aqui no estúdio em São Paulo, para fazer um som ao vivo. Quero ver essa guitarra do Coelho, quero ver o Bruno com certeza. Vivo, aquela coisa linda. Faremos. Chamar o resto da rapaziada. Tem bateria, tem baixo, tem tudo aqui. Valeu? Abração, gente. Até a próxima. Valeu. Saúde para todo mundo aí. Saúde. Até mais. Tchau. Muito obrigado. Obrigado a você. Não foi por acaso
programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o grupo Cabroeira. Fique com a gente.